Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Que Deus esteja abençoando a todos esta manhã maravilhosa de quarta-feira, um dia de bênção para você que está em casa, você que saiu para o trabalho, não é? Que o Senhor nosso Deus, não é, possa abençoar a todos nesta manhã em nome de Jesus. Queridos, nesta manhã eu estava meditando cedo, eu acho que eram talvez 4 horas da manhã, e estava pensando sobre um tema, não é? Muito importante nos dias de hoje. Tem muitas pessoas, não é, que no nosso meio, muitas vezes elas é, dão um passo em falso, muitas vezes, não é, elas sucumbem às suas tentações, muitas vezes, não é, elas desviam o caminho. E eu estava preocupado com essa questão porque ouvi um apelo outro dia, não é, de um companheiro e me disse: pastor, ore por mim para que o Papai do Céu tenha misericórdia e eu possa me levantar novamente, não é, na presença dele. E isso ficou no meu coração, esse pedido, e eu estou orando por isso. E aí eu quero conversar com você sobre isso. Tem muitos que estão nessa situação e se sentem impedidos, se sentem, não rejeitados, se sentem perdidos de fato. E a palavra do Senhor nos mostra, não é, que o Papai do Céu é misericordioso, não é, para todos aqueles que se arrependem e desejam estar na sua presença. E é sobre isso que eu quero falar. Livro de Provérbios, capítulo 24, não é, versículo 16, diz assim o texto: porque o justo cai 7 vezes e se levanta, mas os ímpios são abatidos pela calamidade. Quando o teu inimigo cair, não te alegres. Quando tropeçar, não se alegre o teu coração, porque para que o Senhor não veja e se desagrade disso, desviando dele a sua ira. Não te perturbes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas dos ímpios, porque o homem mau não tem futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Filho meu, teme o Senhor e o rei, e não te associes a rebeldes, porque os rebeldes serão destruídos sem aviso. E quem pode imaginar a ruína que virá daqueles dois? Estes também são provérbios dos sábios. Julgar fazendo discriminação de pessoas não é bom. Aquele que disser ao ímpio, tu és inocente, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas para que os julgam corretamente haverá satisfação e sobre eles virão ricas bênçãos. Queridos, todos nós, em algum momento da nossa vida, já experimentamos alguma queda, todos nós já experimentamos alguma má decisão, não é? Todos nós já experimentamos, não é, de fato, alguma coisa ruim nas nossas vidas e nós, não é, já pensamos imediatamente, já corrigimos e não voltamos mais, não é, a fazê-lo, porque isso serve de experiência. Quedas espirituais, muitas vezes, não é, também acontece na nossa vida, deixamos de orar, deixamos de buscar o Senhor. Isso são quedas espirituais. Quedas emocionais, não é, também acontecem nas nossas vidas, momentos em que pensamos, eu não deveria ter feito isso. E talvez a maior dor, irmãos, não seja a queda em si, mas o medo de que seja o fim de tudo. A palavra de Deus nos diz algo poderoso, irmãos. O justo cai, mas se levanta.
A diferença, irmãos, entre o justo e o ímpio não está na queda, mas na resposta após ela. Essa resposta é a sustentação da graça, pela graça de Deus em nossas vidas. É aquilo que eu falei no início. Todos nós já experimentamos algum tipo de situação dessa, mas em seguida recobramos, os sentidos e já levantamos, consertamos com o Senhor e tocamos adiante a nossa vida de fé. Muitos estão afastados pela questão da fé mesmo, não é? Pela questão de quedas espirituais, se sentem fracos, não conseguem sair, de casa para ir buscar ao Senhor ao templo, aos cultos. Isso é uma queda espiritual. Tem muita gente que pensa que queda só é no sentido físico, no sentido carnal, não, é no espiritual também. A queda, irmãos, é uma realidade na vida do justo. Aqui o texto está dizendo, 7 vezes cairá o justo. Não está falando de ímpio, não está falando de impuros, está falando de justos. 7 vezes cairá o justo. E a Bíblia não diz se, cairá. O justo não é alguém perfeito, é alguém que pertence a Deus. Davi caiu, irmãos. Pedro caiu. A queda não é prova de abandono divino, é a prova de fragilidade humana. É uma mostra a nós, irmãos, que nós temos que depender do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Talvez você tenha caído nesta semana, talvez caiu em pensamento, atitude, palavra. Isso não significa que Deus desistiu de você. A Bíblia nos está falando, irmãos, que o justo se levanta. E se levantará, diz o texto. E aqui está o contraste, irmãos. O ímpio tropeça e permanece. O justo cai, mas reage. É isso que eu quero trazer, o sentido desta meditação nesta manhã. Não é você ficar prostrado. Cair está aqui no texto. Somos suscetíveis a isso. Mas a resposta após isso é que vai fazer a diferença. Não é? Este é o contraste. O ímpio permanece, mas o justo tem que reagir. E você precisa reagir, querido. Se você está nessa situação, você precisa reagir. O justo se arrepende, o justo volta a orar, o justo retorna, aos braços do Senhor. No livro de Salmos, irmãos, capítulo 37, versículo 24, diz que ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Irmãos, ele se levanta porque é sustentado pelo Senhor. Não é força própria, irmãos, mas é a mão divina na nossa direção. A Bíblia diz lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1, e aqui está a maior razão, irmãos, de você levantar nesta manhã, de você não ficar prostrado, de você não se sentir culpado. Reage, irmãos. Converse com o Senhor, conserte com o Senhor e volte novamente a andar na sua presença. E aqui está o texto do conserto, que nós temos na direção do Senhor. Aqui está a maior razão de um justo se levantar. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Deus não quer, irmãos, que pequemos. Mas se pecamos, irmãos, temos este advogado que é o Senhor. Quando você cai, Cristo intercede, irmãos, por nós. Ainda o Senhor está, agindo em nosso meio através do seu Espírito, nos oportunizando, irmãos, todos os dias de voltarmos a andar na sua presença e de estarmos na sua presença. Quando você cai, Cristo está intercedendo, ele está na cadeira de intercessor, não ainda de juiz. Quando o acusador aponta, irmãos, Jesus defende.
E é por isso que o justo se levanta. Ele não está sozinho no chão. Irmãos, talvez você hoje esteja sentindo-se no chão hoje. Talvez você esteja te sentindo envergonhado. Talvez você esteja te sentindo frustrado nesta manhã. Talvez você esteja cansado de tentar. Escute, irmãos, com atenção, não é o que eu vou te falar. Cair não é o fim. O fim, irmãos, seria não ter o advogado. O fim seria, irmão, não ter o intercessor. Mas você tem Jesus. Levante-se, querido. Te reerga. Arrependa-se, volte na direção do Senhor. Não porque você é forte, irmão, mas porque o nosso Senhor está intercedendo por nós. O justo, irmãos, pode cair 7 vezes, mas sempre haverá uma graça suficiente para se levantar mais uma vez e o nome do Senhor ser glorificado em tudo isso. Se dissermos que não temos pecado, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, 3:18. Perdão, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, nós nos tornamos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Seja qual for a condição que você esteja hoje, observe esses textos e busque, irmãos, do Senhor, não é o reavivamento na sua vida. Te levanta, irmãos. O Senhor está com as mãos estendidas na tua direção e volte a andar de cabeça erguida, altaneiramente na sua presença e o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe. Uma quarta-feira de graça, uma quarta-feira de bênção e o nome do Senhor seja glorificado. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esta manhã, obrigado pela tua palavra, tua bênção, obrigado por essa meditação que é tão importante, Senhor, para as nossas vidas nos dias de hoje. Muitas vezes nós estamos nos sentindo assim, desta forma, e vamos nos afastando da tua presença, Senhor, vamos nos afastando da tua graça, vamos nos afastando da comunhão, porque o peso, sim, do pecado, o peso da transgressão, ele é forte. Mas isso nós devemos de recobrar os nossos sentidos, não é? E nos arrependermos e voltarmos na direção do Senhor. E o Senhor é justo e Ele é fiel para nos perdoar e purificar-nos de toda essa maldade, de todo esse pecado. Eu oro, Senhor, para os nossos irmãos que estão nessa situação hoje. Eu oro pelos nossos irmãos que estão com dúvidas sobre essas questões. Pai, trabalha na mente, no coraçãozinho de cada um. Pai, eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus, ajuda-os. Levanta-os, ó Senhor, por amor do teu santo nome. E quanto a nós, ó Senhor, dá-nos graça, sabedoria e discernimento para que nós venhamos suportar todos os dias, ó Senhor, as cargas e tentações que são propostas para todos nós. Abençoa a tua igreja, os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão em tratamento, e o teu nome venha a ser exaltado, o teu nome venha a ser glorificado. Pai, aqueles que estão, Pai, nesta manhã cansados, levanta-os. Aqueles que estão, Senhor, sentindo-se perdidos, acha-os, ó Senhor, por amor do teu nome. Abençoa nossos filhos que estão na escola, os que vão sair à tarde. Abençoa o trabalhador que saiu em busca dos seus proventos. Abençoa aquele que vai ficar em casa. Abençoa, Senhor, a todos e assim o teu nome seja glorificado. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? A paz do Senhor, uma quarta de bênção em nome de Jesus.